Olá, muito bom dia para você. Feliz sexta-feira em nome de Jesus. E cadê o povo do desafio? Tá focado, mandando suas declarações? Em nome de Jesus, eu creio que sim. Hoje eu trouxe para vocês uma mensagem que vai fazer você refletir a respeito de ataques espirituais. Muitas vezes nós já acordamos com ataques espirituais e nós não percebemos. Nós achamos que é normal aquela irritação, é normal aquele cansaço, é normal aquele sono, e às vezes as pessoas vêm falar com você, seu filho, a criança, qualquer coisa te irrita e você fica irado. Isso são ataques espirituais. E nós vamos falar a respeito de pessoas que no decorrer da sua vida não foram combatendo esses ataques espirituais e no final da vida delas, elas tiveram um final triste, trágico. Não foram para o céu, foram para o inferno. Então, parece uma coisa normal. O diabo quer que você ache que é normal os ataques, que você vá aceitando, aquilo vai se tornando comum, vai se tornando parte da sua vida, e hoje nós vamos ler nas escrituras o que nós temos que fazer para combater esses ataques espirituais. Então eu vou ler aqui primeiro, em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que isso quer dizer? Que você não é o único que está sofrendo ataques espirituais. Todos da fé sofrem ataques espirituais, mas a resposta que você vai dar a esses ataques é o que vai definir a sua vida, é o que vai fazer com que você se torne um Saul, um Judas ou um Davi, um José ou os heróis da fé, porque todos nós temos ataques espirituais, todos eles também tiveram ataques espirituais, mas a diferença deles e como a história deles fica como exemplo para nós na Bíblia é como eles agiram diante dos ataques espirituais. Eu vou ler para vocês aqui em 1 Samuel do 31, do 1 ao 8, eu vou ler bastante porque é importante que você entenda o que aconteceu com Saul, um homem que em um momento da vida dele, ele profetizou entre os profetas, porque Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E a palavra fala que os mais baixos batiam no ombro de Saul. Isso quer dizer que ele era um rapaz bem nascido, de uma boa família, ele era bonito, alto, forte, tinha tudo para ser um grande rei. E por um momento, quando o Espírito Santo, enquanto ele tinha o Espírito Santo, enquanto o Espírito de Deus se apoderava dele, ele era grande, era forte, que em um momento da vida dele, ele foi tomado por um espírito furioso de revolta quando chegou uma notícia que o povo estava chorando e ele se revoltou com um espírito furioso e fez o que tinha que fazer. E mais pra frente, você vai ver que esse homem que profetizou entre os profetas, o que ele fez com a vida dele, porque ele cedeu aos ataques de Satanás. Desde quando Davi, por conta de uma música, Saul matou 1000, Davi matou milhares, e aquilo entrou no coração, nossa, o povo tá adorando mais Davi do que eu que sou o rei, tudo como, não foi do dia pra noite que aconteceu o que aconteceu com Saul, que eu vou ler pra vocês. Ele foi deixando todos os ataques entrar, ele foi cedendo, ele não combateu, aquele espírito furioso que ele teve um momento da vida dele, ele não continuou, ele não foi disciplinado, ele conhecia a palavra, mas ele não se tornou uma pessoa disciplinada, que aquilo se tornou um hábito, porque a oração, o jejum, o buscar a palavra são hábitos.
como você escovar o dente. Você precisa não conseguir ficar sem isso. E é isso que vai te ajudar a combater as vozes estranhas, os ataques espirituais, que você tem todos os dias. Tem dia que você já acorda já com esses ataques espirituais. Tem dias que são mais fortes, que você tem que combater com mais força. Você tem que ungir várias vezes, se ungir várias vezes, ungir aonde você tá indo, porque é uma guerra. Tem dia que Satanás, como falou lá na palavra, ele tá ao seu derredor. Ele tá procurando quem é que vai ceder aos ataques dele. Então vamos lá. 1 Samuel 31, do 1 ao 8. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o atacaram e o feriram gravemente. Bom, aqui você já vê que os filhos já tinham sido mortos e que Saul tinha sido ferido. O que ele tinha que fazer? Ele sabia que quem poderia vencer essa guerra e podia socorrer ele era Deus. Por que ele não foi clamar a Deus? Por que ele não foi pedir socorro para Deus? Por que ele cedeu a esses ataques que as circunstâncias estavam mostrando que tudo ia dar errado? Não, ele, ao invés de ser tomado por aquele espírito furioso e combater no mundo espiritual essa guerra, não. Olha o que aconteceu. Então Saul, olha a loucura, olha o que acontece com uma pessoa louca quando ela cede aos ataques de Satanás. E é isso que você tem que vigiar e prestar atenção, porque olha que loucura, que coisa louca. Um homem que profetizou entre os profetas fez com a vida dele. O primeiro rei de Israel, olha o que ele fez. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela. Olha que loucura, meu Deus! Senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Olha que loucura! E você vê que quando você age loucamente, quando você tem um espírito de medo, você passa para a pessoa que está do seu lado, porque olha como esse escudeiro estava aterrorizado. Ele falou: meu Deus, se o rei tá dessa forma... Por isso que você tem que ser forte, corajosa. Você tem que ser o escudo, o alicerce da sua casa espiritual, porque seus filhos, seu esposo, sua família tem você como referência. Então você precisa ser tomado por um espírito esse espírito furioso, se revoltar, lutar, não se entregar dessa forma. Olha isso. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Olha que loucura. Saul foi pro inferno. E esse escudeiro também, porque se suicidou. Foi pro inferno. É isso que diz a palavra. Olha que coisa louca. Isso precisa entrar com temor na sua vida. E o que foi isso? Foi ataques espirituais que o Saul não combateu. Ele foi cedendo até que chegou nessa situação, em nome de Jesus. Então hoje, o que o Senhor está te dizendo hoje? Para que você vigie, para que você tenha um espírito atento a essas setas, a esses ataques espirituais, e que você seja tomado por esse espírito de fúria, como foi um dia Saul. Que você vá, se revolte com as circunstâncias, com as situações, com os problemas, com as setas inflamadas que Satanás lança sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, que você seja tomado por esse espírito de fúria, em nome de Jesus, que você venha guerrear e que você tenha um espírito de disciplina, que você seja disciplinado, que você crie bons hábitos, que você esteja atento e coloque na sua vida uma rotina de oração, de jejum, de meditar na palavra. A palavra é o que pode te libertar, que pode te curar. Aqui tem instruções para sua vida. Isso aqui é a palavra de Deus falando com você. Ela está livre para que você possa
estudar, entender, pedir revelação. Tem países que tem gente que está sendo morta por causa de Bíblia, por causa de ser cristão. Às vezes a palavra de Deus chega através de um áudio, de um papel escrito, elas não têm acesso. Você vê que toda vez que eu coloco as referências, eu coloco as traduções. O que quer dizer isso? NVI, NTLH, são traduções. Nós temos mais de 18, 20 traduções de Bíblias que fala ao seu coração, que traz revelação. Tá aí, de livre acesso para você. Aproveita. Um dia isso aqui vai ser confiscado, não para mim, porque eu vou ser salvo em nome de Jesus, eu creio você também, que é no período da grande tribulação, os 7 anos que eu falei, em um dos desafios aí, os 3 anos e meio que é da falsa paz, que ainda você vai poder ter Bíblia, e os últimos 3 anos e meio que aí acabou a Bíblia, acabou, você não tem Espírito Santo, não tem Bíblia, não tem mais nada. Aproveita agora, vai buscar pela sua vida, pela vida da sua família, em nome de Jesus. Aproveita aí, ó, esse feriado, amanhã, vai assistir lá, vai maratonar os destinos curados, vai ver o que Jesus fez por essas pessoas, quando elas se levantaram, quando elas resolveram meditar e obedecer e ter uma vida diligente na palavra de Deus. Então, as minhas declarações hoje vai para que você vigie, para que você tenha atenção. Em nome de Jesus, que você receba um espírito de atenção, de vigilância, esteja atento a tudo que Satanás está tramando ao derredor da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua saúde, de tudo que te pertence, que você esteja atento, que você esteja vigiando, que você seja tomado, minha segunda declaração, por esse espírito furioso, como foi de Saul em um momento da vida dele, que não se conformou, que não aceitou a situação que se levantou contra o povo de Israel, e que você venha orar, jejuar, guerrear, brigar, não aceitar. Quando chegar uma situação, não, eu não aceito, isso não vai ficar assim, não é isso que está escrito na palavra, seja feito conforme a sua fé, eu tudo posso naquele que me fortalece. Vai orar o Salmo 23, em nome de Jesus. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Vai lá, medita nesse salmo, ora esse salmo todo dia. Hoje a direção do programa Mudança de Vida ainda foi em cima disso. Aliás, vai lá, assiste o programa Mudança de Vida. Não deixe de assistir, são 30 minutos que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história em nome de Jesus. Vai lá no YouTube, programa Mudança de Vida hoje, seja diligente. Minha terceira declaração, para que você tenha um espírito de disciplina, seja disciplinado. Você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você sabe que você tem que fazer. Você não sabe que você tem que tomar banho, que você tem que comer, que você tem que escovar os dentes, que você tem que trabalhar, que você tem que pagar suas contas, que você saiba que você tem que ler a Bíblia, você tem que ter revelação da Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que determinar, você tem que guerrear, que isso se torne um hábito na sua vida, em ler a Bíblia, em ouvir o programa Mudança de Vida, em orar, em jejuar. Criem bons hábitos em nome de Jesus. Então que você receba esses 3 espíritos, o de vigilância, de atenção, que você receba esse espírito de fúria e que você receba esse espírito de disciplina. Seja diligente, seja firme, faça o que você sabe que você tem que fazer, não o que você quer, não o que a carne pede. Ai, eu tô cansado, ai, eu não aguento. Não, você é forte, você é corajoso, você que domina a carne. Vamos, não aceite ser dominado pela carne, seja dominado pelo espírito, pela palavra, que é a voz de Deus para você, em nome de Jesus. Tenha um feriado abençoado, glorioso, para a glória de Deus, com a sua família. Crie memórias na sua família, em nome de Jesus. Deixa um legado para a sua família, em nome de Jesus. Seja abençoada, seja abençoado, em nome de Jesus, tu e a tua casa.